feche os olhos e estenda as mãos. Vamos fazer uma breve meditação. Respire profundamente. Sinta a presença do todo ao seu redor. Que sua mente se abra para novas percepções. Que a luz divina desperte a sua centelha interior, trazendo clareza, paz e entendimento. Que tudo aquilo que bloqueia sua expansão seja dissolvido e que você possa acessar a verdade com o coração aberto. Está feito. Respire fundo mais uma vez e abra os olhos. Agora você está pronto para descobrir o que foi escondido da humanidade por séculos. A ciência moderna, especialmente a física quântica, tem revelado mistérios que, surpreendentemente, se alinham com as palavras de Jesus. Quando ele disse, "Tudo é possível ao que crê", ele não estava apenas falando em sentido figurado. A mecânica quântica nos ensina que a consciência influencia a realidade. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que a simples observação altera o comportamento das partículas. Ou seja, nossa percepção molda o mundo ao nosso redor. Jesus já sabia disso e tentou nos ensinar, mas poucos compreenderam. Se analisarmos seus milagres sob a ótica quântica, veremos que ele dominava leis que só agora a ciência começa a decifrar. Quando transformou água em vinho, ele não violou as leis naturais, mas sim manipulou a realidade em sua essência, alterando a estrutura da matéria. A física quântica explica que tudo é energia e a vibração pode ser ajustada. Se tudo vibra, tudo pode ser alterado por meio da intenção e da frequência correta. O que Jesus fez foi demonstrar que a realidade não é tão fixa quanto acreditamos. E mais, ele nos mostrou que também podemos fazer o mesmo. Outro exemplo claro está na multiplicação dos pães e peixes. Jesus disse, "Dai-lhes vós de comer." Ele não fez surgir alimento do nada, mas expandiu o que já existia. Da mesma forma, a energia se expande de acordo com a observação e a intenção. A mecânica quântica comprova que um único elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O princípio da superposição quântica sugere que a matéria pode ser influenciada por quem a observa. Quando Jesus abençoou os pães, ele alterou sua vibração e, com sua fé inabalável, fez a realidade responder. O mesmo pode acontecer conosco, se soubermos como agir. Agora pense no poder da palavra. Jesus curava apenas com sua voz, dizendo, "Levanta-te e anda, tua fé te curou." Mas como isso era possível? A física quântica explica que as palavras carregam frequências que afetam diretamente a matéria. O experimento do Dr. Masaru Emoto demonstrou que palavras e intenções alteram a estrutura da água. Se nosso corpo é composto por mais de 70% de água, imagine o impacto das palavras e da fé sobre nossa saúde. Quando Jesus ordenava a cura, ele estava emitindo uma frequência tão elevada que reprogramava a realidade ao seu redor. E há ainda um ensinamento que pode mudar tudo em sua vida. Jesus disse, "O reino de Deus está dentro de vós." Isso significa que o poder de cocriar a própria realidade não está fora, mas dentro de cada um de nós. A física quântica confirma essa verdade ao mostrar que somos todos parte de um campo de infinitas possibilidades. Nossa consciência é a chave para acessar esse campo e manifestar nossa realidade. Então, por que a igreja nunca nos ensinou isso? Por que mantiveram esse conhecimento oculto? A resposta é simples. Conhecimento é poder. Se compreendermos que temos o poder de transformar nossa realidade, nos tornamos livres. Livres das limitações, do medo, da culpa e da dependência de intermediários. Jesus não veio criar religiões. Ele veio nos ensinar a despertar. A fé que ele pregava não era uma crença cega, mas sim um profundo entendimento das leis universais. Quem entender isso, jamais será o mesmo. Estamos apenas começando. Ainda há muito a ser revelado. Você já sentiu que há algo mais por trás do que nos ensinaram? Que existe uma verdade maior esperando para ser descoberta? Então continue aqui, porque nas próximas revelações iremos aprofundar ainda mais esse conhecimento oculto e como ele pode transformar sua vida. Agora, se você chegou até aqui, escreva nos comentários, "Eu sou um co-criador quântico", e compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de luz. Ainda temos muito o que explorar, e a revelação mais surpreendente está por vir. Não saia daí. A ciência moderna nos ensina que tudo no universo é composto por energia e vibração. Mas será que Jesus já sabia disso há mais de 2000 anos? E mais, será que ele tentou nos ensinar essas verdades, mas suas palavras foram distorcidas ao longo do tempo? Vamos mergulhar ainda mais fundo
e explorar os ensinamentos ocultos de Jesus à luz da mecânica quântica, revelando conexões surpreendentes entre espiritualidade e ciência. Desde o princípio, as palavras de Jesus sempre carregaram camadas de significado que só podem ser compreendidas por aqueles que estão preparados para enxergar além do véu da ilusão. Quando ele dizia, "O reino de Deus está dentro de vós", estaria ele se referindo à conexão direta que temos com a energia primordial do universo? Muitos estudiosos da física quântica acreditam que sim. O campo quântico nos ensina que a realidade não é fixa, mas sim moldável pela consciência e pela intenção. E Jesus parecia saber disso. Suas curas milagrosas, por exemplo, podem ser interpretadas como uma aplicação prática da influência da mente sobre a matéria. E se as palavras, "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará", fossem uma referência ao poder da observação consciente, algo amplamente discutido na mecânica quântica? O experimento da dupla fenda já provou que a simples observação pode alterar a forma como as partículas se comportam. Isso significa que nossa consciência não é passiva, mas sim ativa na criação da realidade. Será que os apóstolos de Jesus testemunharam esse princípio em ação quando viram o Mestre andar sobre as águas ou transformar água em vinho? Mas por que essas verdades foram ocultadas? Por que a igreja institucionalizada evitou ensinar essa perspectiva dos ensinamentos de Jesus? A resposta pode estar na necessidade de controle. Um povo que compreende o poder de sua própria consciência e sua capacidade de co-criar a realidade se torna impossível de ser manipulado. A história mostra que, ao longo dos séculos, a espiritualidade foi sistematicamente transformada em um sistema de regras rígidas, distanciando o ser humano da sua conexão direta com o divino. A ideia de que podemos influenciar a realidade ao nosso redor não é nova. Grandes pensadores, filósofos e cientistas já trouxeram essa ideia ao longo da história. Mas o que poucos percebem é que Jesus já falava sobre isso. Sua mensagem ia muito além de dogmas e rituais. Ele ensinava que a mente humana, quando alinhada com o todo, se torna um instrumento de criação. Isso significa que somos muito mais do que simples espectadores da realidade, somos co-criadores dela. A mecânica quântica nos diz que tudo é energia e que nossa consciência influencia essa energia. Quando Jesus dizia, "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis", ele estava transmitindo um princípio essencial do universo. A fé verdadeira é uma força capaz de moldar a realidade. Isso explica por que algumas pessoas manifestam milagres em suas vidas, enquanto outras vivem presas em ciclos de sofrimento.